Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Queridas crianças da catequese, que saudade de vocês! Saudade grande que Deus nos ajuda a conservar no coração. Hoje vamos ter a nossa catequese, vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar da ascensão de Jesus ao céu. Nesse próximo domingo, amanhã, nós vamos estar celebrando esse mistério aqui no Brasil. Dia 24 de maio, celebramos a ascensão de Jesus este ano. Mas vamos rezar, pedindo a Deus que ilumine a nossa inteligência e o nosso coração, para que possamos acolher a beleza, a grandeza desse mistério de Jesus que sobe ao céu. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não está com a sua Bíblia, você já sabe o que fazer. Agora você vai dar o pause nesse vídeo, corre, pegue a sua Bíblia e venha participar da nossa catequese. Se você já está com a sua Bíblia, então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas. Você, se precisar, você dá o pause, encontra o capítulo 24 de São Lucas, são os últimos versículos, é o finalzinho do Evangelho. Vamos ler. Lucas 24, versículo 50. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram, adorando-o. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Esse é o final do Evangelho de São Lucas. Vocês sabem quem foi São Lucas? São Lucas foi um discípulo de São Paulo. Ele era médico, de uma família boa, de uma família rica. Conheceu São Paulo, que pregava o Evangelho, descobriu a fé em Jesus Cristo e se tornou um apóstolo, um discípulo de Jesus. Um homem que entregou a sua vida para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse conhecido por todos. Você sabia que até hoje tem engenheiros, tem médicos, tem advogados que sentem um chamado de Deus e depois se tornam padres, missionários, para anunciar a boa nova a todos os homens, levar o amor de Deus a todos os homens. Como é bela essa vocação! Mas nós temos esse final do Evangelho de Lucas. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus esteve conosco ressuscitado aqui na terra, aparecendo aos discípulos, ensinando os discípulos durante quantos dias? 40 ou 50?
40, Jesus ficou ressuscitado e aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias. E aí ele subiu aos céus. Agora, lembrem-se que nós já falamos disso. Depois, os discípulos ficaram em Jerusalém por mais 9 dias esperando o dia de Pentecostes. Nós já falamos de Pentecostes, que vai ser no dia 31 de maio. Nós vamos celebrar Pentecostes, tá bom? Mas no 40º dia, no dia número 40, depois da ressurreição, Jesus ele sobe ao céu. Lucas narra dessa forma. Jesus, nesse dia, chamou os seus apóstolos, os seus discípulos. Discípulo é aquele que segue, literalmente falando. Apóstolo é aquele que Jesus envia. Então, o caso dos 12 apóstolos, eles eram discípulos, eles seguiam Jesus, depois eles se tornam apóstolos. Eles se tornam enviados de Jesus para a missão da evangelização. Levar o evangelho, a boa nova, a todos os homens. E aí Jesus os leva para o alto de uma montanha. Eles saem da cidade, eu conheço Jerusalém, por isso eu posso explicar para vocês. Eles saem da cidade, eles fazem uma descida até um vale, depois eles sobem uma montanha, uma subida ríspida, forte, e aí eles chegam perto de um vilarejo chamado Betânia. E em Betânia moravam os amigos de Jesus. Você lembra deles? Lázaro, que tinha 2 irmãs que se chamavam Marta e Maria. Marta trabalhava muito sempre que Jesus chegava para deixar tudo limpo, tudo bonito e preparar comidas gostosas. Maria, a mais nova, ficava escutando Jesus. Os evangelhos nos falam dessa família de amigos de Jesus. E você? Você é um amigo de Jesus? Eu tento ser um amigo de Jesus. Nós temos que ser amigos de Jesus também. E lá em Betânia, pertinho de Betânia, Jesus está conversando ainda com os seus discípulos e ele começa a subir ao céu. Você pode imaginar como é que os discípulos ficaram olhando para Jesus? Ele começa a subir sozinho para o céu. E ao subir, o que ele faz? Ele, quando um padre vai embora e está visitando uma casa e deixa aquela casa, ele abençoa. Deus vos abençoe. É isso que Jesus faz. Ele abençoa os seus amigos, os seus discípulos que agora vão começar um novo tempo na vida deles. Então, a bênção de Deus. Deus sempre nos oferece a sua bênção. Por isso, nós devemos pedir a bênção a Deus todo dia. Senhor, abençoa o meu dia. Ou quando eu vou comer, Senhor, abençoa essa comida. Ou quando eu vou estudar, Senhor, abençoa o meu estudo. Senhor, abençoa o trabalho do meu pai. Abençoa a saúde da minha avó. Devemos pedir a bênção de Deus para todas as pessoas, para nós, para nossa casa. Então a primeira coisa, a bênção de Deus. Afastou-se deles e foi sendo elevado, foi subindo ao céu. E eles então, diante daquela cena, aonde fica claro que só um Deus pode fazer isso, só Jesus sendo Deus pode explicar o que está acontecendo. Ali eles têm a certeza, Jesus, o nosso amigo, ele é Deus e homem, ele está subindo ao céu porque ele é Deus também. E aí eles se prostram. Quando a gente está diante de Deus, a gente deve
ser reverente. Deus é todo-poderoso, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o amor que explica tudo o que existe, Deus é aquele que julga o bem e o separa do mal, Deus é aquele que nos espera no céu, que é justo e misericordioso, que é santo. Por isso os discípulos, diante dessa manifestação da divindade de Jesus, eles se prostram, eles adoram Jesus. E aqui é muito bonito, nós quando entramos numa igreja, o que devemos fazer? Nós fazemos uma genuflexão, nós ajoelhamos um dos nossos joelhos e fazemos o sinal da cruz. Normalmente ajoelhamos o nosso joelho direito e fazemos o sinal da cruz. É um gesto de amor, é um gesto de adoração, como o dos apóstolos aqui. Quando nós estamos diante do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, quando vai ser dada a bênção do Santíssimo, nós devemos nos ajoelhar para adorar, reconhecer. Eu acredito que é Jesus na Eucaristia. Eu acredito que Jesus está presente. E diante de Deus, eu dobro os meus joelhos. Por isso que é bonito quando a gente se ajoelha e reza, por exemplo, antes de dormir. Quando a gente se ajoelha e reza na igreja. Quando a gente comunga, se ajoelha e reza de todo o coração, com todo respeito, reconhecendo que Jesus é Deus. É assim que a gente deve comungar. Ao receber a Eucaristia, sem falar com ninguém, voltar para o nosso lugar e fechar os nossos olhos, de joelhos rezar, adorar, viver aquele momento de comunhão com Deus. Depois eles se levantam, os apóstolos, Jesus já subiu ao céu, e eles voltam para a cidade de Jerusalém, de onde eles tinham saído, com grande alegria. Vejam, quando a gente encontra Deus, quando a gente reza, a gente sai com o coração cheio de alegria. Por isso, se alguém está triste, se alguém está desanimado, se alguém está assim, burucutu, sem saber o que fazer, estou cansado, reze, reze. E rezando, você vai deixar Deus encher o teu coração de alegria. Alegria que vem do céu, que vem de Deus. Bênção de Deus, adoração, alegria. Mas eu queria terminar com o último versículo que diz: e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Nós que somos discípulos de Jesus, que cremos em Jesus, nós temos que frequentar a igreja, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Você sabe o que quer dizer Eucaristia? Eucaristia quer dizer ação de graças, louvor a Deus. Participar da missa na igreja significa dar a Deus o que Ele merece. O louvor, bendizer a Deus como os apóstolos faziam no templo. É por isso que neste tempo de pandemia, em que até as igrejas ficaram fechadas, a gente não pode celebrar a missa com os fiéis, a missa pública. O padre, atenção, o padre celebra a missa todos os dias. Eu estou celebrando a missa todos os santos dias e celebro também por você. Saiba, minha criança, meu jovem, saiba que eu estou rezando por você todos os dias, pela sua família todos os dias. E como eu, tantos padres estão rezando por vocês também. Mas é bonito a gente ver no final desse texto que os discípulos, com essa alegria, com essa experiência que eles tiveram com Jesus, eles estão sempre no templo, na igreja dos judeus.
da época, né? Onde aconteciam os grandes sacrifícios, o templo de Jerusalém, estavam lá louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus. E é por isso que devemos ir para a missa todo domingo, para agradecer a Deus, agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo amor que tem no nosso coração, agradecer por Ele ter nos criado, por Ele ter nos salvado, agradecer pela sua cruz, pela sua ressurreição e porque Ele subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, agradecer pela Eucaristia, agradecer pela nossa fé, esperança e caridade. Não faltam razões para agradecermos a Deus. E é por isso que, como cristãos, devemos ir todo domingo à Santa Missa. Agora eu vou contar um segredo que talvez você não saiba. Não é um segredo, é brincadeira. Mas algo que você talvez não saiba é que Lucas, aquele médico que se tornou discípulo de Paulo, São Lucas, ele vai escrever um segundo livro. Você sabia que ele escreveu 2 livros da Bíblia? O Evangelho de Lucas, e qual foi o outro? Ele escreveu os Atos dos Apóstolos. Então agora você vai pular o Evangelho de São João, que fica no meio. Você vai agora procurar os Atos dos Apóstolos. É logo no início, ele, ao escrever os Atos dos Apóstolos, que ele vai falar da vida da igreja, dos apóstolos, como é que os apóstolos começaram a viver a sua missão. Ele vai contar a história de Pedro, ele vai contar a história de Paulo. Você ainda não leu os Atos dos Apóstolos? Leia! Pois bem, no início dos Atos dos Apóstolos, eu vou pegar aqui o versículo 6 do primeiro capítulo. Vejam que ele narra de novo a ascensão de Jesus. Se você precisar agora, dá um pause no vídeo e continua a participar da nossa catequese encontrando esse texto. E aqui ele narra com mais detalhes aquilo que tinha o evento da ascensão de Jesus. Aqui ele narra com mais detalhes, ele conta de novo o mesmo fato, só que agora com mais calma, dizendo mais detalhes, né? Por exemplo, ele conta que enquanto Jesus estava subindo ao céu, quando eles já não podiam mais ver Jesus, apareceram para eles 2 anjos, no versículo 10, e diz que esses anjos disseram para eles: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir. Então os anjos dizem que Jesus que subiu ao céu, um dia ele vai voltar do céu. Vocês sabem como é que a gente chama essa volta de Jesus do céu? Anota, porque eu acho que você não conhece essa palavra. Se chama parousia. P-A-R-U-S-I-A. Parousia. É uma palavra grega que quer dizer o retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Jesus subiu, mas vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. Ele está lá à direita do Pai, como nós dizemos no credo. Então você já sabe que no início dos Atos dos Apóstolos, nós temos também o quê? A narração da ascensão de Jesus ao céu, com mais detalhes. É o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. São Lucas. Bem, agora eu quero, com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica, nós estávamos usando a Bíblia Sagrada, nós queremos agora falar de outros aspectos desse mistério da ascensão. Vou falar um pouquinho da importância
importância da ascensão de Jesus ao céu, que nós vamos celebrar quando? Domingo, dia 24 de maio de 2020. Bem, a ascensão, vejam, o catecismo ele nos recorda que um dia Jesus desceu do céu. Jesus se fez homem, se tornou homem. Um anjo apareceu à Virgem Maria, falou dos planos de Deus, e a Virgem Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela disse o seu sim filial, amoroso. Ela abriu o seu coração, a sua vida, para Deus realizar o seu plano de amor. É a nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, Nossa Senhora. E aí ela se tornou, nesse momento, o Filho de Deus veio e até a barriga dela e se tornou homem. Se tornou lá um embriãozinho. E ficou na barriga dela como nós também, durante 9 meses, até o seu nascimento, que foi no dia 25 de dezembro, dia do Natal, como a gente sabe, né? Então Jesus, um dia 25 de março, a gente celebra isso na liturgia, 9 meses antes do Natal, 25 de março, é o dia da Anunciação. Jesus se tornou homem, desceu do céu, por assim dizer. E no final da vida, depois de ter nascido, crescido, anunciado a boa nova, feito milagres, expulsado demônios, morreu crucificado, ressuscitou, no final de tudo ele subiu ao céu de novo. Aquele que sobe, um dia desceu. Mas, recordo, um dia ele há de voltar. Um dia ele vai voltar, mas não vai voltar na simplicidade, na humildade, como a gente vê no presépio, aquela cena tão simples, tão humilde, de Maria, do menino, naquele lugar tão pobrezinho, com os animaizinhos. Algo muito humilde e simples. Quando Jesus voltar, Jesus vai voltar na glória, como rei. Daqui a pouco a gente fala disso. Bom, segundo ponto. Ele leva a nossa humanidade para o céu. Ao subir, ele não despreza a nossa humanidade. Ele se fez homem para sempre. Deus se fez homem para sempre. Homem, corpo e alma. E Jesus, ao subir ao céu, ele leva com ele a nossa humanidade. A humanidade que ele assumiu no seio da Virgem Maria, ele leva para o céu. Ele mostra assim que Deus no seu amor, presta atenção, Deus no seu amor tem um lugar reservado para você e para mim. Ele quer que nós, homens, mulheres, que são chamados a ser filhos de Deus pelo batismo, pelos sacramentos, que um dia nós possamos estar com Ele, lá na sua casa do céu, para viver com Ele para sempre, no céu de felicidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, você lembra do credo? No credo nós dizemos: ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Subiu ao céu é ascensão. Preste atenção que tem uma diferença. Uma coisa é ascensão e outra coisa é assunção. Quando nós falamos de Nossa Senhora, nós dizemos a assunção de Nossa Senhora. O que quer dizer? Assunção é que Deus levou ela para o céu. Deus levou ela para o céu. Ascensão, Jesus era Deus. Então Jesus não precisava de ninguém para levá-lo para o céu. Ele mesmo, sozinho, subiu para o céu. Isso é ascensão. Tá? A diferença de ascensão e assunção. Assunção é Maria. Deus é que levou ela para o céu.
Ascensão é Jesus. Ele mesmo sobe para o céu. Bom, então ele sobe para o céu e lá no céu ele está sentado à direita de Deus Pai. Isso é uma imagem bíblica para dizer que Jesus está sentado no trono. E quem é que senta no trono? O rei. Jesus é rei do céu e da terra. Jesus é rei. E nós fazemos parte do seu reino. É o reino de Deus que está presente entre nós. Quando nós vivemos como bons cristãos, nós vivemos como súditos do grande rei. Jesus, um rei de amor, um rei de paz, um rei de misericórdia. Então nós vivemos o reino de Deus quando estamos unidos em comunhão com o nosso rei. Então, sentado à direita de Deus Pai, significa que Jesus é rei do céu e da terra, e que nós somos seus súditos, e que nós vivemos o reino de paz, de amor e de bondade quando estamos em comunhão com Ele. Pergunta: o que é que Jesus faz lá no céu? Ele é rei, ele reina, ele está com o Pai, ele está com o Espírito Santo, ele está com a mãezinha dele que foi levada para o céu, com os santos e com os anjos. É muita gente que está lá no céu, graças a Deus, e nós também um dia vamos estar lá também. Mas o que é que Jesus faz lá no céu? Pensou um pouquinho? Encontrou uma resposta? Qual é a sua resposta? Diz aí. Ah, eu não posso escutar, eu tinha esquecido. Ele no céu, ele intercede por nós. Ele é o mediador. O mediador é a pessoa que fica no meio entre o Pai, Deus e todos nós. Então Jesus no céu está pedindo a Deus, ao Pai, por nós. Ele está pedindo: Pai, vamos abençoar aquelas pessoas, aquele meu filho, aquela minha filha, aquela família. Jesus está intercedendo por nós. Então você saiba que de manhã Jesus reza por você, intercede por você junto ao Pai. De tarde Jesus intercede por você junto do Pai. De noite Jesus intercede por você junto do Pai. Quando você está dormindo, Jesus está pedindo por você junto ao Pai. Que bonito. Jesus não dorme. Deus não precisa dormir, Deus não se cansa. E por isso Ele está sempre pedindo ao Pai por todos nós. É o que Ele faz no céu. Ele quer que todos nós nos salvemos. E Ele no céu, junto com o Pai, Ele nos envia tudo o que a gente precisa também. Ele envia o Espírito Santo. Pentecostes, vamos falar disso na próxima catequese. E com o Espírito Santo Ele nos dá os dons que nós precisamos para sermos bons cristãos, para sermos felizes. Jesus nos dá também, Ele deixou com os seus apóstolos a missão de celebrar os sacramentos. Jesus nos deixou o batismo, a Eucaristia, a confirmação. Jesus nos deixou a confissão. Jesus nos deixou a unção dos enfermos. Jesus nos deixou o sacramento do matrimônio e também o sacramento da ordem, que é o sacramento da ordenação dos diáconos, padres e bispos também. Então os sacramentos, eles são fontes de graça, fontes de vida, fontes de amor para nos fortalecer, nos tornar capazes de viver a nossa vocação cristã. E Jesus nos deixou também a sua palavra, a Bíblia, a Sagrada Escritura, para que nós possamos ler a palavra de Deus rezando
e possamos deixar Jesus entrar na nossa inteligência, no nosso coração, para que essa palavra entre e transforme o deserto em um jardim, a tristeza em alegria, a falta de esperança em esperança, a falta de amor em amor frutuoso e abundante. Sim, a palavra de Deus também é um dom que Jesus nos oferece, uma palavra para cada dia, uma palavra que é sempre nova, uma palavra que tem sempre um efeito de salvação nas nossas vidas. E Jesus, então, ele sobe ao céu, ele que um dia tinha descido para se encarnar. Jesus leva para o céu a nossa humanidade, lembrando que nós somos todos vocacionados, chamados para o céu. Um dia nós queremos ir para o céu, quando chegar o fim da nossa vida. Jesus lá no céu, ele está sentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso, ele reina, existe o reino dele, e eu quero estar aqui na terra participando do reino de Jesus, em comunhão com o Rei. Jesus no céu intercede por nós, pede ao Pai tudo o que nós precisamos, para que Ele nos dê tudo o que nós precisamos. E Jesus envia o seu Espírito Santo. Jesus nos deixou os seus sacramentos. Nos seus sacramentos Ele está presente entre nós, porque Ele é Deus, então Ele pode estar lá e aqui. Então quando eu recebo a Eucaristia é Jesus. Quando eu me confesso é Jesus que me perdoa os pecados. Quando um padre é ordenado é Jesus que está transformando aquele homem que era apenas um leigo em um sacerdote. Quando Jesus está presente na unção dos enfermos, Jesus está presente na unção dos enfermos, é Jesus que está amando aquela pessoa doente, perdoando aquela pessoa, abençoando aquela pessoa e muitas vezes curando aquela pessoa também. Então, Jesus está presente na igreja através dos sacramentos. E aí, ele subiu ao céu, os discípulos vão ficar em Jerusalém ainda há mais 10 dias, e no 10º dia, 50 dias depois da ressurreição, 10 dias depois da ascensão, o Espírito Santo desce, e Pentecostes é o dia do derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos que estão com Nossa Senhora, com as mulheres, as crianças que eram discípulos de Jesus também, vão ficar cheios do Espírito Santo. E não devemos esquecer, aquele que subiu um dia voltará. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que um dia ele voltará. Vocês sabem como é que os judeus, como é que os cristãos diziam essa saudade que eles tinham de Jesus, esse desejo que eles tinham que Jesus voltasse logo. Eles diziam, olhavam para o mundo, o mundo é muito legal, mas o mundo tem muita coisa ruim também. Eu quero logo que Jesus volte, eu estou com saudade de Jesus, volta Jesus. Você sabe como é que os cristãos diziam isso? Eles diziam Maranatá. Ou se você quiser mais rápido, Maranatá. Maranatá era o modo dos cristãos de dizer volta, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Estamos com saudades. Estamos mais próximos do que nunca do nosso retorno. Vamos confiar. Vamos rezar. Não deixe de rezar. E não deixe de seguir as nossas catequeses também. Que Deus abençoe você, a sua casa, os seus amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos vocês.